Olá, boa noite, amigos do Jornal do Castelo. Estamos iniciando mais uma edição de Conexão Campinas. Conexão Campinas é uma live especial feita para pessoas inteligentes como você. A partir de amanhã, Campinas entra na segunda semana da fase de transição do Plano São Paulo de combate à pandemia. Com isso, os bares, restaurantes e similares poderão reabrir, porém com apenas 25% da capacidade do local. Da mesma forma, poderão funcionar as academias, os salões de beleza, clubes sociais. Os parques públicos, como Pedreira do Chapadão e Lagoa do Taquaral, também estarão abertos. Enquanto isso, a vacinação em Campinas segue em ritmo lento, mas sem interrupção. Desde ontem, a cidade já está agendando vacinas para moradores com 64 anos de idade. O dia e horário deverão ser escolhidos no site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone 160. Pessoas que enfrentarem dificuldades podem buscar ajuda no centro de saúde mais próximo. É necessário fazer o agendamento no site vacina.campinas.sp.gov.br, reforçando. vacina.campinas.sp.gov.br. Campinas já aplicou um total de 280.192 doses. Foram 173.614 pessoas vacinadas com a primeira dose. E 106.578 pessoas que já receberam a segunda dose. Segundo o governo do estado, Campinas já recebeu 303.644 doses. Boa noite, meu caro jornalista Donizete Romão, como você está? Boa noite, Clóvis Cordeiro, tudo bem? Meio assustado ainda, meio chateado. A gente fica sabendo de tantas notícias ruins, né? Um amigo nosso de teatro também foi acometido aí pela Covid, infelizmente deixou esse plano físico, né? O Edmilson Hortolã, grande amigo, e também o Darcy Santos, um cantor gospel, está internado, ele e a esposa. A esposa, você deve lembrar, Clóvis, ela foi candidata a vereadora, né, na qual a gente trabalhou, eu trabalhei, né, para a candidatura dela no início do ano. A Ivone Ramos. Ivone Ramos. Infelizmente também está internado os dois, marido e a esposa, e a filha também pegou Covid. Você vê que essa doença é tão terrível, tão chata, tão complicada, que vai a família toda, né? Um quer cuidar do outro e acaba se contaminando. Impressionante a gravidade da doença, impressionante a forma como ela atua, que ela é totalmente imprevisível, não há uma regularidade. Você fala, ela vai agir dessa forma, aqui vai funcionar assim, aqui a gente vai usar esse protocolo e vai funcionar. É impressionante, é uma coisa assim absurda, mas o mais impressionante ainda é ter pessoas que não acreditam na doença. Isso que deixa a gente preocupado, deixa a gente meio esquisito. Porque a gente percebe ainda pessoas, fala assim, bom, quais são os riscos, né? Como é que eu posso me contaminar com essa doença? Se você não usa máscara e se você se aglomerar. Aí o camarada está aglomerado e sem máscara. Ele fala assim, não, eu não acredito não, isso aí não faz mal para mim. Pode fazer mal pro Darcy, pode fazer mal pro Edmilson. O Edmilson, ele fazia peças infantis, ele fez teatro infantil, teatro adulto, já há muitos anos, né? Sim, há muitos anos. Na verdade, ele sempre foi um funcionário lá da Unicamp, né? Ele já trabalhava na Unicamp e fazia o teatro amador junto com a gente, naquele bem início do teatro, né? Principalmente quando eu comecei também aprendendo teatro e dirigi também uma peça do qual ele fez parte, né? E
Assim, foi assim, uma das pessoas que marcaram bastante esse período, justamente por ser uma pessoa assim, muito alegre, sabe? Uma pessoa dinâmica, gostava muito, além do teatro em si, adorava o teatro, né? Trabalhava bastante pelo teatro. Aliás, tudo que ele fazia, ele se dedicava bastante, e sempre com bom humor, né? Edmilson, assim, era uma pessoa que todo mundo gostava dele, porque ele realmente estava sempre brincando, sempre, onde ele chegava, as pessoas se divertiam, então, uma pessoa super bacana, com muita saúde, sempre teve muita saúde, então, a gente fica realmente até muito assustado, como eu falei, né? A gente fica ainda com mais cuidados ainda, porque não adianta a pessoa falar assim, olha, eu tenho muita saúde, nada me pega, tudo estou tranquilo, estou sossegado, mas essa doença, ela é realmente muito traiçoeira, né? Esse vírus é muito traiçoeiro, e por mais que a pessoa se julgue protegida, ela tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Então, o que nós temos de concreto hoje, né, que a gente não cansa de falar, são justamente esses cuidados necessários, né, que é a higienização das mãos, o afastamento, né, o distanciamento social e álcool em gel, enfim. E principalmente se manter o mais isolado possível, né, e evitar realmente usar máscara, é muito importante. Eu sei que é bem chato, ninguém gosta, né, da máscara, ninguém gosta, eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. Mas é como já disseram, né, a gente se cansou do vírus, mas o vírus não se cansou da gente ainda, infelizmente. Que ele descanse em paz, que tenha cumprido aqui a sua missão. A gente costuma dizer que o Criador tem uma missão para cada um de nós, e a seu tempo nós não entendemos o tempo, nós não entendemos a forma, mas cada um tem esse projeto, esse plano, e que Deus o receba de braços abertos, com a alegria que ele transmitiu em todas as peças que participou. Donizete, nós registramos na abertura da nossa Conexão Campinas de hoje essa evolução dessa chamada fase de transição, essa fase salmão, que a gente já teve uma fase vermelha que foi para roxa, agora uma fase vermelha que foi para salmão. São nomes que a gente, nomenclaturas que a gente vai inventando para tentar entender uma coisa que a gente não sabe muito bem. Isso pode dar uma esperança um pouco mais, um ânimo mais para as pessoas que estão envolvidas aí, né? Estão reabrindo restaurantes, bares, lanchonetes similares, academias. As academias vão ter um horário aí diferente, a pedido da própria categoria, do próprio segmento, né? E também os salões de beleza, uma coisa muito importante, porque faz parte, a vaidade, sem exagero, ela faz parte do ser humano, né? E o ser humano precisa muito disso, e não só pilar no salão para arrumar o cabelo, fazer uma escova, mas para conversar, para trocar ideia. Isso aí parece que vai dar um ânimo um pouquinho, e a gente espera que isso seja contínuo, né? Que não seja só uma abertura para o Dia das Mães, e que continue aberto depois, independente dessa oscilação da taxa de ocupação maior ou menor, que se busque, ou que as autoridades busquem outros mecanismos com o objetivo de diminuir e conter esse avanço aí da ocupação de leitos, mas que não seja para que o pequeno comércio faça. Não faz sentido você ter 40 pessoas num ambiente em outro lugar e o comércio que tem uma pessoa ter que fechar. Então a gente sabe do perigo, a gente comentou aqui na abertura, mas que isso aí que continue aberto e que dê um ânimo para o público, né? Clóvis, eu acho que o importante é o seguinte, você tem comentado em várias lives, que eu tenho participado também, e esclarecido até que nós somos jornalistas, nós não somos especialistas, né? Nós não estamos aqui para fazer comentários especializados a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto. A nossa visão é uma visão de jornalista, né? A gente está procurando obter informações as mais concretas possíveis, né? As mais fidedignas que a gente possa alcançar para poder esclarecer as pessoas nesse bate-papo, né? Para que as pessoas que nos acompanhem também possam, de repente, formar a opinião
não naquela pretensão de ser especialista, falar assim, nós sabemos tudo, a gente vai resolver a situação do país e tudo mais. Mas a gente vai observando e vendo outras pessoas especialistas falarem. E eu escutei um dia desses um especialista, né, uma pessoa dizendo a respeito do lockdown, né, dizendo que o que ocorre aqui no Brasil, principalmente, é esse lockdown mal feito, né, essa coisa mais ou menos, né, é um lockdown, não um lockdown, né, é uma coisa assim, dá uma paradinha aqui, uma paradinha ali, isso pode, aquilo não pode, é uma coisa não muito bem estudada, né, e esse especialista dizia que se realmente se aplicasse um lockdown de verdade, né, com toda rigidez que esse lockdown exige, certamente em pouco tempo a gente teria uma diminuída bem drástica com relação aos casos, com relação à contaminação, né? E que isso, infelizmente, não ocorre nos países que adotaram o verdadeiro lockdown mesmo, a parada total mesmo, a pessoa só pode sair para ir na farmácia, né, ou comprar algum gênero alimentício, assim mesmo, muitas vezes tem que comprovar que foi fazer aquilo mesmo, né? Então, quer dizer, realmente uma fiscalização bem rígida mesmo, uma coisa que realmente seja levada a sério mesmo, né? Aí a coisa talvez funcionasse. Mas, infelizmente, do jeito que a coisa está caminhando, só está, na verdade, prejudicando o comércio, só está prejudicando a nossa economia. Então, além do problema que a gente está enfrentando da pandemia em si, nós já estamos enfrentando um problema sério econômico, né? Sem dizer nas complicações políticas que ocorrem, né? Parece um bando de maluco que não sabe para onde vai, está todo mundo perdido, principalmente na área política, né? Um querendo processar o outro abrindo CPI, agora querem, o presidente é o culpado de tudo, até mesmo da pandemia, de uma certa forma, quer dizer, então, eles querem jogar a culpa um no outro, mas a gente sabe que no fundo, aí está aí pretensões políticas para a eleição de 2022, né? Infelizmente juntaram, conseguiram unir uma coisa terrível, uma coisa que está tirando vida dos brasileiros, né, ou do mundo todo, né, uma situação muito complicada para tirar proveito político, para fazer discussões políticas. Isso realmente é mais temeroso ainda, né, porque a gente vê que além do problema físico que nós estamos enfrentando, que essa pandemia nos agride fisicamente, né, nós estamos enfrentando aí uma pandemia ou um problema muito sério interno, na verdade, né, de problema moral, né, uma doença moral muito séria que está acarretando não só os políticos, mas acaba, de repente, contaminando a muita gente ao redor. Donizete, deixa eu aproveitar que você mencionou essa questão política. Nós fizemos faculdade juntos. Hoje eu vou voltar lá onde nós fizemos a faculdade. Eu não sei se você estava nesse dia que eu vou comentar ou não. Eu já comentei aqui em uma live. Hoje, finalmente, foi sancionado o orçamento. Teve que se fazer alguns cortes lá, porque aumentou muito as verbas, que são aquelas verbas das emendas parlamentares, onde os parlamentares eles indicam onde é que o dinheiro tem que ser investido. Algumas lives dá para garantir a base eleitoral dele. Consegui uma verba para a Santa Casa de não sei onde, uma verba para uma ponte no Ribeirão Quilombo, consegui. Então, ou seja, a classe política brasileira, ela é dessa forma. O que está lá é uma representatividade, uma pequena representação da população brasileira, e aí é que é preocupante, porque ela é desse jeito. E ela se você perguntar hoje para 100 pessoas o que ela acha da classe política, e aí que vai entrar o que eu falei que nós estudamos juntos. O que você acha da classe política? Aí eu perguntei para um deputado estadual, o senhor Francisco Amaral, que foi levado na nossa classe, minha e sua, e nós tínhamos ali alguns outros profissionais, alguns outros jornalistas, Wilson José, Edith Gonçalves, Renato Leal, e outros que estudaram com a gente, eles estavam lá, o Bene Silva foi o nosso, estudou com a gente.
Deputado Chico Amaral, por que o senhor acha que o povo tem esse olhar do político? Quando se fala assim, o que você acha de político, o povo, uma maioria do povo responde, é tudo ladrão. Embora não seja, mas por que o senhor acha que o povo? Aí ele falou, porque eles próprios foram construindo essa imagem, com atitudes egoístas, com atitudes desonestas, com atitudes de preservação da própria espécie em detrimento do que é bem para o público. Então, o orçamento de hoje, ele foi aprovado da forma que foi, também por conta de uma necessidade que o presidente teve de ter uma base mínima para não correr risco de sofrer impeachment ou de não ter nenhuma mudança aprovada, o chamado centrão. Você fala hoje centrão, ele é pejorativo. É um bando de aproveitador, um bando de chupim, um bando de parasita que está lá para se aproveitar da verba pública, mas esse bando de parasita que está lá, no olhar do povo, ele foi eleito pelo próprio povo. Então é uma coisa puxa a outra, não tem como fugir desse agora, tem que ser com muita informação, com muita educação, com muito tempo. E eu acho que as mídias sociais, a internet, hoje ela está ajudando um pouco na fiscalização desse camarada. Eu votei para o Donizete Romão, deixa eu ver o que esse sujeito fez, onde é que eu vou ver? Eu busco lá na internet, eu tenho como fazer isso. Então, ao invés de ficar vendo filme de porcariada lá no YouTube, não sei onde, dá uma busca no que fez o seu deputado, vê o que projeto ele apresentou, quantos deputados nós temos hoje em Campinas. Se você perguntar quais são os deputados federais, ninguém vai saber. Quem são os estaduais, você vai saber de um ou outro, o Rafa Zimbaldi, o outro que está aparecendo mais, foi candidato a vereador. Você não consegue, você não sabe quem são os deputados. O Dalben, talvez alguém saiba, mas infelizmente, aquilo que o Chico Amaral falou para nós na classe, eu não sei se você estava ou não, foi no finalzinho do curso, quando ele levou, ô deputado Chico Amaral, por que o senhor acha que ele era deputado na época? Porque o próprio político faz isso. Então, quando ele faz hoje, não, tem que atender a minha emenda parlamentar, mas espera aí, ô deputado, e o dinheiro que tem que ir para o meio ambiente, para a saúde, inclusive uma parte para o combate, não, deixa para lá, atende a minha emenda parlamentar primeiro, porque eu preciso mostrar serviço, eu preciso primeiro sobreviver, senão eu não vou ser reeleito. Mas e a saúde? Não, a saúde se vira lá, ela dá um jeitinho. Então é muito triste isso, né? Essa é a cara do povo. Você falou do CPI num momento totalmente inadequado, não que não tenha que ser investigado. Não, tem que ser. Assim, quem errou foi o presidente da República, Bolsonaro, que seja punido, foi o Pazuello, que seja punido, foi o João Dória, que seja punido. Sim. E todos os envolvidos. O Jader Barbalho vai investigar, participar de uma CPI que pode investigar o filho dele que está envolvido, é suspeito. Os bens são bloqueados e o cara não é suspeito. O Renan Calheiros, o filho dele é investigado e ele vai ser o relator. Quer dizer, é uma palhaçada. É chamar para o povo de palhaço, então a gente tem que aprender. Uma hora a gente aprende, né, Donizete? Uma hora a gente aprende. Eu costumo dizer, Clóvis, que chamar de palhaço, na verdade, é elogio, né? Elogio, porque o palhaço nos dá alegria, né? Palhaço é alegria. Eu fui palhaço durante 40 anos, palhaço profissional, né? Tá aí o meu pequenininho aqui atrás aí. Trabalhei com isso, a gente trabalha com alegria, né? Você leva alegria às pessoas, você leva alegria para quem, às vezes, até está desiludido da vida, né? Você vê os hospitalhaços, né? Um trabalho excelente que se faz nos hospitais. Agora, realmente, eu não sei como é que está a situação com essa pandemia, mas fazem um trabalho excelente, levando alegria nos hospitais, levam alegria para as famílias, levam alegria nos circos, né, que estão agora sofrendo muito com essa pandemia, né, os nossos amigos circenses, os nossos amigos de teatro também, né, sofrendo bastante, porque não tem onde se apresentar, o pessoal que faz shows, artistas, todos os artistas, cantores, os músicos, né, todo mundo aí desempregado, sem saber o que fazer. Tem aqueles ainda que têm algumas possibilidades. Ainda esses dias eu estava conversando com um amigo que é o Divino. O Divino, a esposa dele canta também maravilhosamente bem, né? E ele tem um grupo chamado
Perdidos na Noite. Você lembra que o Faustão tinha o Perdidos na Noite? Perdidos na Noite. Mas o dele é Pedidos na Noite, que as pessoas pedem, pediam as músicas e tal. É bem criativo, bem interessante. Está parado, né? Ele tem um estúdio de gravação e tal, e também passando por dificuldades, assim como todos os outros, né? Que estão em grandes dificuldades. E a gente vê, como você fala, a classe política continua na boa, né? Principalmente quem foi eleito, quem está aí com seus cargos garantidos, aqueles assessores que ficam pendurados nos políticos, né? Estão aí, muitos já eram fantasmas, não apareciam para trabalhar, agora tem teletrabalho, então agora está tranquilo, né? O fantasmês está garantido. Qualquer coisa, não, eles estão em teletrabalho, não tem nenhum problema. Isso agora vai ser uma desculpa muito boa daqui para frente, né? Qualquer coisa está em teletrabalho. Ou home office, né? Para falar em inglês. Mas, como você falava, Clóvis, infelizmente, esse episódio, né? Que você conta do Chico Amaral, que ele fala que, infelizmente, os políticos construíram essa imagem, né? E nós aprendemos também lá no curso de comunicação, né, umas aulinhas de marketing também, né, da formação da imagem, né? Quando a empresa ou alguém tem que formar uma imagem, tem que formar uma imagem positiva. Que as pessoas, na verdade, sempre compram, na verdade, histórias, né? Ninguém compra produtos, todo mundo compra histórias. Então, se a história é muito bem contada a respeito de um determinado produto, ou a respeito de um determinado serviço, né? Que hoje é chamado de storytelling, né? Storytelling. Você saber contar histórias, você saber dourar a pílula, como eles falam, né? Aí você consegue fazer uma boa imagem do produto. E os políticos, ao longo do tempo, né, foram fazendo uma péssima imagem do produto política. E a política é uma coisa importantíssima. Todo mundo deveria saber política, né? Todo mundo deveria se interessar pela política. Aí a pessoa fala, não quero nem saber porque só tem ladrão. Não, não é assim. Política não é isso. Política é justamente essa arte de viver em sociedade, né? De você poder viver em sociedade. Você vive na polis, né? Que é a cidade, um lugar de sociedade. E a sociedade ela tem que ter um direcionamento, né, adequado, seja ele qual for. Hoje nós estamos aí no sistema capitalista, democracia e tudo mais. Como é que funciona a democracia? O que é realmente a democracia, né? O Brasil é realmente uma democracia, né? Nós falamos outro dia numa live, né, com o pessoal lá da Inglaterra, né? Lá já é monarquia, né? Tem os monarcas, né? Ainda é uma democracia, né? Também. Então, como é que funciona esse sistema? O que é ter um rei, ter uma rainha, no caso, né? Lá, uma rainha, depois tem primeiro-ministro. O que é isso? É parlamentarismo? O que é parlamentarismo, né? O que é democracia? O que é o sistema presidencialismo? Enfim, a gente tem que conhecer para poder cobrar. Porque se você não conhece, né? Como aquele livro A Arte da Guerra, né? Eu me esqueci do nome do autor japonês lá, A Arte da Guerra, fala justamente isso, para você poder combater o inimigo sem conhecer o inimigo. Você tem que saber quem que é, o que ele faz, quais as estratégias que ele usa. Então, isso no caso da guerra. Mas no caso da política também, você tem que conhecer o que é política, né? O que eles fazem. Então, o que ocorre? Eles deitam, enrolam, fazem e desfazem, com o nosso dinheiro. Na verdade, eles deveriam estar trabalhando para nós, né? E a gente se sente inferior a eles. Nós somos inferiores a eles, nós pagamos o salário deles, né? Nós todos, né? Pagamos o salário deles, nós pagamos as mordomias que eles têm, que a gente sabe que eles têm, né? E somos inferiorizados, não recebemos nada em troca, e ficamos quietos, a gente não fala nada, né? Por quê? Porque a gente não tem conhecimento político. Quando vai falar, quando querem fazer alguma coisa, eles fazem baderna, aí não é por aí, né? Ninguém deve fazer baderna, arrumar arruaça, brigas e tudo mais, não é essa a ideia. A ideia é você conhecer bem política,
e de uma maneira civilizada, né, organizada e democrática, sim, colocar pessoas decentes lá para direcionar esse país. Donizete, deixa eu aproveitar essa fala sua, por favor, do pessoas decentes. Ontem o STF ele confirmou a decisão que havia da turma a respeito de anular as condenações do ex-presidente Lula e mandar os processos lá para que se comece do zero no Distrito Federal. Ou seja, tudo que foi feito ao longo desses anos, tudo aquilo que foi mostrado assim cansativamente, exaustivamente dos atos de corrupção, dos desvios de dinheiro, do dinheiro do público que foi roubado para lá, para cá, cometeu, na hora de fazer o processo, o juiz falou, não, deixa eu acelerar aqui, combinou com o procurador, o que não exime, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos do Conexão Campinas, então nós não somos nem uma coisa nem outra. Como que você vê essa decisão, onde depois de tudo que foi feito, tudo que foi mostrado, fala assim, não, negada, tudo aquilo que a gente falou, joga tudo no lixo, mas aquilo tudo foi de graça? Não, aquilo tudo custou um dinheirão, custou uma fortuna para se provar, para se buscar provas, para se fazer isso, fazer aquilo, mas e vocês que se danem, vocês vão pagar tudo de novo, mas e os crimes que foram cometidos? Não, isso não é importante no momento. Todos esses crimes que foram cometidos, ninguém está dizendo que eles não foram cometidos, nem que o Zé, o João, o Paulo, a gente está dizendo que o juiz combinou aqui, então ele não é parcial. Os crimes lá aconteceram, sim, os crimes aconteceram, mas o processo teve um encaminhamento legal. É muito triste isso, né? Isso leva a gente lá para baixo, leva a gente a falar, pô, será que um dia isso aqui vai ser levado a sério? Então, Clóvis, é isso que a gente estava comentando. O problema maior, quer dizer, não é o momento de se fazer isso, né? Poderia até se discutir isso com mais calma mais para frente, de uma certa maneira, mas não parar tudo, né? Eu acho simplesmente não existe mais crime, está todo mundo livre, porque isso daí, inclusive, vai gerar, isso já deve estar acontecendo, que outras pessoas vão se ver no mesmo direito, né? Então, vai libertar todo mundo, acaba todo mundo que foi condenado aí, inclusive, acho que corremos o risco de ter para aqueles que devolveram o dinheiro que roubaram, né? Que desviaram, eles vão querer de volta. Exatamente, vão pedir de volta, lógico. Isso é um absurdo. Se não existe crime, dá o dinheiro de volta que é meu. Já que é parcial, os Donizete, você lembrou bem, aqueles diretores de segundo escalão que devolveram 100 milhões de dólares, eles vão querer o dinheiro de volta. Porque não existe crime, se não foi condenado, vão querer de volta. E vão cobrar isso na justiça ainda. Entendeu? Então, é uma coisa muito estranha. Eu vi esses dias também uma coisa acontecendo parecida de alguns policiais corruptos, né? Desviaram, cobraram, eles haviam pego uma certa quantidade de maconha e tudo mais, e de um traficante, né? E depois estavam extorquindo o traficante, pedindo um dinheiro para devolver essa quantidade de maconha que eles tinham apreendido, né? O traficante se viu irritado e foi lá de parte na polícia, né? Aí, entendeu? Quer dizer, então uma coisa, tá ficando um negócio muito estranho, assim, você não tá difícil de você a gente ri para não chorar, né, Donizete? O que funciona, a gente ri para não chorar, né? A gente ri para não chorar, porque por isso que eu resolvi ser palhaço esse período todo, né? Pelo menos eu fico longe dessa confusão toda, né? Mas é isso, Clóvis, eu acho assim, nós estamos passando por uma situação péssima em relação à pandemia, e uma situação péssima também com relação à moral, de uma maneira geral, e incluindo a questão da política, né? Já teve eu não me lembro o nome daquele presidente que disse que não dá para levar o Brasil a sério, né? Não sei se você vai se lembrar dele. Ele saiu daqui e falou, não. O francês, né? Charles de Gaulle. Isso, ele mesmo. Eu acho que foi o Charles de Gaulle, quando teria dito ele essa frase que ficou não séria. Dá, esse país não é sério, né?
Não dá para levar o Brasil a Infelizmente, sério. infelizmente a gente fala, não, será que ele tinha razão? Será que ele ainda tem razão? Porque é complicado da maneira com que a coisa chega para a gente, né? Do próprio presidente, a gente vê, parece-me que tem boa intenção, né? Às vezes eu assisto algumas lives, claro, para me informar também, né? Que ele só agora faz esses pronunciamentos por lives, né? Aí, às vezes, eu assisto, presto bastante atenção, falo, nossa, mas esse cara trabalha muito bem, né? Pelas coisas que ele fala, pelo que apresenta, mas se você vê na prática, parece que a coisa não é bem assim, né? E a maneira com que ele conversa com jornalistas, a maneira com que ele se dirige ao povo e tudo mais, é uma maneira totalmente fora da caixinha, né? Então, é muito difícil. Acho que se eu fosse assessor de imprensa dele, eu já teria me demitido há muito tempo. É muito difícil, né, Donizete? Você não sabe se você considera dá mais valor à liturgia do cargo, que o presidente não tem, ele não considera essa liturgia do cargo, ou atos de corrupção. Eu sou bonzinho, falo bonitinho, sou muito legal, mas eu meto a mão no dinheiro público. A gente, às vezes, não sabe muito bem o que considera, né? Donizete, então, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui em Conexão Campinas. Vamos caminhando para a parte final. Bom final de semana para você, um bom final de semana a todos. Deixa eu ver se eu consigo resgatar o texto aqui para a gente relembrar que então voltam a funcionar a partir de amanhã, só que reduzidos. O que volta a funcionar aí? Bares, restaurantes, o que mais, Donizete? Bares, restaurantes, também os parques, né, de diversão, como a Lagoa do Taquaral, como você falou aí, o Chapadão também aí, né? Também os teatros, Pedreiro do Chapadão, os teatros, que é muito importante também, vão poder, sempre com a capacidade, né, reduzida, né, a 25%, e sempre com os cuidados, né? Então é importante isso, e é importante que os nossos colegas de teatro, o pessoal, os artistas e tudo mais, realmente levem isso bem a sério, né? Levem bem a sério. Eu sei que agora é difícil também para eles retomarem as atividades, e dessa forma também, né? É muito difícil, porque, claro, o artista ele vai ganhar de acordo com o número de público, né? Se reduzir a 25%, de repente, é preciso ver também como é que os teatros vão tratar isso, porque você vai alocar um espaço hoje, é muito caro, né? Então, de repente, o artista vai alocar um teatro, ele vai pagar além do que ele tem possibilidade de receber, ele não vai fazer isso, né? Ninguém é doido para pagar para trabalhar também, né? Então, é preciso que os proprietários, né, de teatro, né, que o poder público também, as prefeituras, né, Campinas, infelizmente, ainda continua sem teatro, né, continua sem dar apoio aos artistas, mas que pelo menos os espaços ali improvisados, né, aqueles espaços improvisados que existem, tipo, vamos colocar aí uma sala qualquer que dê para fazer uma apresentação, que seja gratuita, né, aos artistas, aos atores, enfim, todos que querem fazer a apresentação. E que, como você mesmo falou, né, que isso não seja apenas porque está se aproximando aí o Dia das Mães, né, para que o comércio, e que depois fecha tudo de novo, porque vai atrapalhar. Claro que não. Vai atrapalhar. Já não dá mais para aceitar isso, né, Donizete? As coisas estão muito sérias. Não dá porque é uma sequência, né? Será que não deu para perceber que é uma sequência? Então, por exemplo, o cara vai apresentar uma peça de teatro, beleza, vai abrir e tal, ele não vai simplesmente chegar lá e apresentar, né? Vai ter que ver cenário, figurino, vai ter que ensaiar novamente, vai ter que contratar novos atores, que é da produção. Os atores, às vezes, já estão envolvidos em alguns outros projetos, então, às vezes, se desvencilha daquele projeto, arranja espaço para poder apresentar seu espetáculo, enfim, há toda uma reordenação das coisas. De repente, faz isso para na semana seguinte fechar. Não tem condição, né? Não tem condição. Então, é aquilo que a gente comentou. Ou faz um lockdown para valer, fala, nós vamos ficar 1 mês ou 2 meses fechado e acabou,
entendeu? Que vai ser terrível para todo mundo, muito ruim, tá? Mas pelo menos vai ser uma coisa séria, as pessoas podem se programar de uma certa forma, né? Ou não faz, né? Ou então faz uma coisa que deixa as pessoas pelo menos trabalharem, terem chance de tocar a sua vida, independente, tomando sempre os cuidados, obviamente, de uma maneira responsável. Beleza. Donizete Romão, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação mais uma vez em Conexão Campinas. Um bom final de semana para você, para toda a família. E um bom final de semana para todos os nossos telespectadores que acompanharam mais esta edição de Conexão Campinas, esta live que ficará postada no canal do YouTube do Jornal do Castelo. As pessoas que ainda não se inscreveram no Jornal do Castelo, por favor, no YouTube, canal do Jornal do Castelo. E nós desejamos a todos vocês um bom final de semana. Até a próxima Conexão Campinas.